JB, o assunto é obesidade infantil, cada vez mais comum entre crianças e adolescentes. E hoje eu estou olhos nos olhos com uma médica especialista em pediatria e pós-graduada em nutrologia. Ela ama o que faz, estudiosa, nunca se contenta, sempre buscando novos caminhos, novos horizontes, mais conhecimento e daí sua grande competência. Falo de Sandra Minakawa. Você sabe que isso tudo é verdade, né? Você é linda. Muito obrigada, Clara. É um grande prazer estar aqui hoje com você. Obrigada. E você sabe que sempre te admirei muito e estar hoje aqui realmente faz muito bem para minha alma e falar com seus telespectadores é uma honra. Ai, obrigada, minha querida. E olha, você nem sabe como vai ser bom para eles também, porque hoje a obesidade infantil é uma realidade. Embora eu queira saber uma coisinha antes de você. De onde vem tanta vontade, tanto talento para cuidar de crianças como você tem? Pois é, Clara. Agora no final do ano eu completo 21 anos de formada. E desde o meu quinto ano da faculdade, eu acabei gostando dessa área, né? E de mais ou menos 5, 6 anos para cá, o que eu tenho observado? Que muitas crianças obesas ou sobrepeso não conseguiam emagrecer. Eu mesma ou vários colegas encaminhavam para os nutricionistas, para os endócrinos, e elas retornavam e não conseguiam emagrecer. E os pais, ou a mãe, a avó, doutora, a gente tenta seguir a dieta, mas não consegue, é difícil, tem que cortar chocolate, tem que cortar isso, aquilo, é muito difícil, ela não consegue e cada vez a criança engordava. Eu fui pesquisar, eu fui começar a estudar mais a fundo essa área para tentar entender o porquê de repente, esse acúmulo de peso nessas crianças. A falta de autoestima, ausência dos almoços em família, porque agora os pais também não têm tempo de almoçar em casa diariamente. Ansiedade, ao que você acredita? Então, para isso, a gente tem que entender um pouquinho o que é obesidade, né? A obesidade nada mais é do que o acúmulo de peso, só que não é o peso em si, é o acúmulo da massa gorda, massa de gordura. De acordo com o Ministério da Saúde, a gente usa um índice que é o índice de massa corpórea, peso com estatura ao quadrado. Em adultos acima de 30 já se fala em obesidade. Em criança não é assim. Sim. A regra não é essa. Nós até podemos usar o índice, porém ele é colocado em gráficos e daí vão ter scores. E a gente vai ver em que score essa criança está. Se ela está obesa, obesa grave, sobrepeso, e daí nós vamos classificá-la. Por que acontece isso? Obesidade não é tão simples. Antigamente falava-se muito que era a falta de atividade física e excesso de comida. Isso. A conta não é bem essa. 1 mais 1 não é 2 quando a gente fala em sobrepeso e obesidade. Existem vários tipos de obesidade. Vamos falar especificamente na criança e no adolescente. Perfeito. Hoje. Mas para a gente poder tratar, a gente tem que entender o que é. Existem 2 tipos básicos que existe na obesidade infantil, a com resistência à insulina e sem resistência à insulina. São nomes complicados, mas é importante entender. Vamos excluir aqui as causas genéticas, deficiência de hormônio, síndromes, que são pequenas causas, são causas menores e de pequena porcentagem. Vamos para a obesidade de fato. Embora elas existam, Sandra. Claro. Essa coisa da genética, sem querer te interromper, mas só um parênteses. Para não perder. Essa coisa da genética também é muito importante. Ah, sim. Nós vamos falar da genética. Eu estou excluindo só as síndromes mesmo doença, tá? Mas a hereditariedade eu também vou falar desse fator. Então, existem 2 tipos de obesidade. Antigamente, o que se tratava? E até hoje também eu vejo muito isso. A criança é obesa, então vamos colocar atividade física e colocar um cardápio hipocalórico, com menos calorias, para que ela perca o peso. Não funciona assim. Por quê? Porque existem 2 tipos de obesidade nessa criança. A gente tem que determinar qual é. Se nós não determinarmos com exatidão, essa criança não vai emagrecer. Foi feito um trabalho, uma pesquisa nos Estados Unidos, no ano passado, com autópsia em crianças de morte acidental. Sim. Foi descoberto que com crianças obesas, que a grande maioria dessas crianças já tinham placas de gordura nas carótidas e na aorta. Isso é muito triste, porque mostra que
a maioria não vai chegar aos 40, 50 anos sem risco de doença cardiovascular. Gente, isso é uma coisa horrível. Crianças com hipercolesterolemia, com colesterol alto. Como pode? Então, o que isso nos faz pensar? Que a resistência à insulina é um hormônio. As células, nossas células precisam da glicose para energia. Essa glicose só entra na célula com a insulina. E cada vez mais essas células precisam de insulina. Só que quem produz essa insulina é o nosso pâncreas. E o pâncreas não dá conta de produzir tanta insulina nessa velocidade. Com isso, o que acontece? Um acúmulo de glicose, que é o açúcar, no sangue. E o que acontece? O diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto. Existe o fator hereditário em certos indivíduos que vão ter essa certa resistência à insulina com o passar dos anos. Isso mais ou menos na terceira década de vida, que é o diabetes do adulto. Só que a gente vê hoje que cada vez mais cedo as crianças, adultos jovens, até adolescentes estão tendo esse tipo de diabetes. E com que? Se eles não têm fator de risco, não têm fator hereditário? Obesidade e sedentarismo. Que coisa! E com isso, com essa resistência à insulina, isso é muito importante, vai causar o quê? Uma coisa chamada síndrome metabólica. Problemas como problemas de colesterol, aumento de LDL, que é o colesterol ruim. Aumento de triglicérides, hipertensão, pressão alta em criança, a gente já vê. Uma consulta pediátrica obrigatoriamente tem que ser feita a aferição da pressão arterial e risco de doenças cardiovasculares na fase posterior. Quer dizer, você está me dizendo o seguinte, que antes de você cuidar, você faz todos esses exames. Certamente. Agora, você porque o tratamento vai ser diferente. Se a criança não tiver esses mas riscos... Mas por esses exames você já detecta tudo certinho, certamente, né? É obrigatório. Agora, você tocou num assunto que eu ia falar mais pra frente com você, mas vou aproveitar que você falou em hormônios. Hoje existe uma teoria de que se a menina menstrua mais cedo, né? E só cresce mais 4, 5 centímetros, não sei o quê. Então, eu tenho ouvido muito falar em tratamentos para retardar um pouco a fase da menstruação na menina. Você acha isso saudável, Sandra? Então, aí existe uma coisa chamada velocidade de crescimento, que é importante o acompanhamento com o pediatra geral, no caso, da criança, pelo menos uma vez por ano, para ver como está esse crescimento da criança, tanto da menina quanto do menino. Para ver, além do peso, se está adequado, ver a estatura também e o desenvolvimento dos caracteres sexuais. Sim, também. Concordo. Então, caso a criança esteja numa fase muito adiantada, e com raio-x principalmente de idade óssea, exames hormonais, ela estiver adiantada para aquela idade cronológica, aí sim, talvez seja indicado a utilização de certos hormônios. Vale lembrar também o quê? Para as meninas, na fase de aumento de mamas, na fase já de caracteres sexuais, ela vai aumentar a massa de gordura. Então, nessa fase, ela também faz uma certa repressão. Nos meninos, não. Nessa fase dele, é uma fase de aumento de massa muscular. Então, é um pouquinho diferente. Bem diferente. A menina tende a engordar. Tende a engordar. A tendência é essa. Tende a engordar. Então, se ela estiver muito adiantada, né, na sua idade óssea, nos seus exames hormonais, e a idade cronológica for menor, ela é uma criança ainda, ela vai menstruar logo. Então, realmente, aí tem uma certa indicação, com certeza. Quis me certificar bem com você, Sim, porque eu não entendo bem essa teoria. A puberdade, ela realmente tem uma velocidade de crescimento diminuída. E aí aquela ideia de que ela pode, se ela não tiver uma estatura adequada, ela não vai crescer muito. Então você não vai chegar na estatura alvo dela. Eu vejo isso, agora você me explicando, eu vou observar e vou estudar até melhor. Mas eu vejo isso como um modernismo muito grande, sabe, Sandra? E eu acho, assim, a parte hormonal da mulher, principalmente, muito delicada. Então, quando eu soube disso, eu me choquei um pouco. Eu acho que só se for muito pesado. Sim, tudo tem que ser feito com muito critério, com bom diagnóstico, sem dúvida, né? Agora, Sandra, como dizer a uma criança que ela precisa emagrecer? Isso sem traumas, sem choro, porque elas choram, né? Eu vou te contar que, assim, a gente faz esses
Quando a gente vai dar o diagnóstico de obesidade, lógico, a gente leva em consideração esses gráficos. E no meu consultório, por exemplo, eu tenho um aparelho que faz a avaliação corporal por impedância elétrica a partir dos 3 anos de idade. É muito rápido, indolor. Ele mostra uma folha, um gráfico com os desenhinhos para pediatria. E às vezes mostra lá, olha, de músculo você tá bem, de gordura você tá com a carinha triste, tá muito alta e você tem que perder, sei lá, 15 quilos. Aí a criança, nossa, mas 15? A mãe então se apavora. Nossa, doutora, mas em quanto tempo? Não, calma, não é assim. Não existe, primeiro, não existe tempo. Em criança a gente não trabalha assim. Existe uma coisa que se fala assim, primeiro nós vamos parar de engordar, é a primeira coisa. Você está crescendo, então esse é um fator muito bom. E os pais devem agir assim também? Lógico, porque quando os pais estiverem ansiosos, essa ansiedade vai toda para a criança. Então, é o primeiro ponto, calma e vamos parar de engordar, sem colocar tempo. E tentar levar aquela criança para o peso ideal naquela altura, naquele momento, lembrando sempre que a criança vai crescendo. O que não pode, é o que eu recebo muito no meu consultório, crianças que vêm e a mãe relata assim, mas o médico, ou sei lá quem acompanha, disse que ela está crescendo, então ela está gordinha, mas como ela está crescendo, tudo bem. Não é bem assim. Nós temos pego crianças muito obesas, com um índice de gordura muito alto, que realmente a velocidade de crescimento não vai acompanhar aquele peso da criança, né? Então, dúvida. Isso que os pais têm que ficar um pouquinho atentos. Sandra, assim, você citaria alguns alimentos que são absolutamente inimigos, principalmente para as crianças com excesso de peso? Então, eu tenho feito muitas palestras, principalmente em escolas de ensino fundamental 1 e 2, né? E o que eu percebo muito, às vezes levo a minha nutricionista que trabalha comigo junto, existem, às vezes, aqueles cartazes vermelhos, alimentos proibidos, cartaz verde, alimentos que podem ser consumidos. Não existe mais isso. Hoje, a tendência não se pode proibir nada, mas tudo deve ter o quê? Um bom senso e deve ter um plano alimentar. Quando a gente fala em criança, a gente não coloca a palavra dieta. Dieta dá uma ideia de restrição. Mas a gente trabalha muito o quê? Com o plano alimentar, o que ela deve ingerir, a quantidade que ela deve ingerir, os momentos que ela deve ingerir aquele alimento. Tem criança que fala assim, eu não gosto do tal do brócolis. Tudo bem. A mãe apresentou quantas vezes o brócolis? Às vezes ela nem sabe o que é, mas apresentou 1, 2 vezes. Tem estudos que já mostram que para a criança falar que não gosta daquele alimento, ela deve ser apresentada a esse alimento pelo menos 10 vezes. Só assim ela pode falar que realmente não gosta. Mude a forma de preparo, mude a apresentação, varie cores, temperos, sabores. Isso tudo é muito importante para a aceitação da criança. É muito importante também a prática de exercício físico. Não é que vai fazer o emagrecimento direto, mas ela vai levar a um aumento do gasto metabólico basal e vai ajudar o que também? A tirar a criança em frente aos tablets, computadores, vai tirar da ociosidade. Da ociosidade. Exatamente. Antigamente não existia muito essa coisa da criança ficar dentro do apartamento. As crianças ficavam mais livres, corriam na rua, eram brincadeiras, né? Mais saudáveis. Até na minha época, brincava muito em rua. Então, hoje em dia a gente vê a criança muito restrita. Teve um estudo agora, nos Estados Unidos, que demonstrou que 4 horas diárias de televisão já é um fator de risco para a obesidade infantil. 4 horas diárias. Você imagina, então, paradas naquele bendito tablet celular, que agora até na escola é permitido. Eu nunca vi isso na minha vida. Infelizmente. Agora, Sandra, assim, não é fácil, conscientizar uma criança? É muito difícil. Não é só a criança, em primeiro lugar, os pais. Vigilância constante dos pais é necessário. Nós recebemos muitos pais, às vezes, também, gordinhos, e que falam assim, mas é que a família também já tem uma tendência gordinha, o pai, o avô, e a gente olha para o pai, ou já fez uma cirurgia bariátrica, enfim. Claro que a hereditariedade é um fator preponderante, mas a obesidade infantil ela só vai se manifestar se o meio ambiente permitir, se os fatores estiverem totalmente favoráveis para que essa criança ganhe peso. Ou seja, a gente tem que sair dessa zona de conforto de falar assim, é que a família já é obesa, então a criança vai ser de jeito nenhum. Ela pode até ter
uma hereditariedade que favoreça. Sim. Mas então temos que ter mais atenção. Mais atenção desde cuidado. desde cedo. Então, assim, orientar sempre os pais. E com relação ao plano alimentar, sem dúvida nenhuma, a família deve entrar no plano inteiro. Não adianta, porque o irmão é magrinho, então pode ter uma bolacha recheada para o irmão e para o outro não. Nós vamos falar Isso é muito exatamente complicado. dessas coisinhas, da bolachinha agora. Nós chegamos ao finalzinho do nosso tempo. Eu queria convidá-la para continuar aqui comigo no estúdio e nós esclarecermos mais uma série de coisas sobre o assunto. Sim, com certeza, sem dúvida. Muito obrigada, Sandra. Então eu encerro aqui agradecendo a sua presença e nós voltamos para o próximo programa, tá? Muito obrigada. JB, eu estou conversando com Sandra Minakawa. Nós voltaremos juntas na próxima semana, que é um assunto sobre obesidade infantil, sobre cuidados com crianças, adolescentes, é algo que interessa a nós todos. Então, para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.